O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, companheiros, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. O objetivo desse programa é a divulgação da doutrina espírita em todos os seus aspectos, filosófico, científico e religioso. E como nós fazemos todos os meses, nós indicamos sempre a leitura e o estudo de um livro da doutrina, sempre alternando entre uma obra básica e um livro de referência. E esse mês nós estamos aqui indicando para vocês o livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Falar em morte, pouca gente gosta, né? É um tema em que as pessoas ainda têm um pouco de medo, receio. E o Simonetti aqui nesse livro, de uma maneira bem divertida, ele fala sobre corpo espiritual, eutanásia, suicídio, velório, cemitério, premonição, enfim. Ele traz muitas referências e é sempre bom a gente ter um contato mais próximo com esse assunto, porque a morte é a única certeza que nós temos quando nascemos. Iremos desencarnar um dia, iremos morrer, portanto, é um assunto necessário e que a gente precisa estudar e entender, certo? Bom, meus irmãos, hoje nós temos aqui o prazer de receber um companheiro nosso, lá da Associação Espírita Fraternal. Ele se mudou para o Rio de Janeiro, frequenta também a Seara Fraterna, que fica no Catete, no Rio de Janeiro. Vai nos trazer um assunto bastante interessante, que é Espiritismo, doutrina de amor e luz. É o nosso amigo Bruno Calderaro. Bruno, seja bem-vindo. Muito bem, Sandro. Eu queria inicialmente cumprimentar os amigos, telespectadores da TV Zoom, essa TV tão querida de Friburgo, e dizer que estamos aqui prontos a, de alguma forma, colaborar na divulgação de nossa doutrina. Então, estamos prontos com o meu abraço aos amigos espíritas da nossa tão querida Nova Friburgo. Perfeito, Bruno. Bom, vamos falar de Espiritismo. Com certeza. Né? Doutrina de amor e luz. A primeira pergunta, Bruno, que eu queria te fazer é o seguinte: o que é Espiritismo? Sandro, o Espiritismo, como você disse no tema, é uma doutrina de amor e luz. É ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Então, quando se fala de doutrina, tem-se como princípio que ela requer alguma orientação. Então, o Espiritismo tem princípios básicos, né? Por exemplo, nós acreditamos em Deus. Nós somos deístas, nós acreditamos num ser superior, como a maioria das religiões, na maioria mesmo os não cristãos, não faz lembrar aqui do islamismo, né? Eles acreditam num Deus, muçulmanos num Deus, tal, os muçulmanos, e todas as religiões cristãs, nós também acreditamos em Deus. E a gente tem uma coisa muito simples para, na nossa pequenez, de alguma forma, acreditar num ser superior. É fácil. Pelo resultado final. Se acredita num ser superior a nós outros, que nós denominamos de Deus, pelo resultado final. Pela beleza de uma flor. Pela textura, por exemplo, de uma rosa. Toda a criação
é uma prova de que um ser superior dirige tudo isso com a maior misericórdia. Muito bem, nós acreditamos que nós somos eternos enquanto alma. Há a imortalidade da alma. Nós acreditamos que essa energia permanente, que encarnados chamamos de almas, desencarnados espírito, ela existe. E como diz Shakespeare em Hamlet, há muita verdade sobre o céu e a terra do que pensa a nossa vã filosofia. O fato de nós não termos certeza matemática é muito mais pela nossa ignorância, pelo estado de evolução que nós estamos, do que a questão da crença. É o caso de acreditarmos, por exemplo, na reencarnação. A reencarnação, Sandro, telespectadores, é a prova cabal da misericórdia de Deus. Deus, na sua infinita bondade, nos dá uma outra chance. Essa outra chance é a oportunidade de resgatarmos, né? E nós acreditamos que o planeta Terra e os demais, o sistema solar, as galáxias, não estão para enfeitar o planeta Terra. Existe também, na nossa crença, o princípio básico da pluralidade dos mundos habitados. E também nós acreditamos que essa relação que a gente acabou de falar entre encarnados e desencarnados é muito mais próxima do que a gente imagina. Muito mais próxima. Há uma comunicabilidade dos espíritos, meus companheiros. Isso está contido lá na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, quando se afirma: nós somos observados por uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunha, na crença espírita, é o mundo dos espíritos. E essa possibilidade de nos comunicarmos é muito maior do que nós pensamos. Logo, esses são os princípios básicos. Por isso, Sandro, o Espiritismo é uma doutrina. Mas não é só isso. É também filosofia, porque o Espiritismo reflete, ele especula. É ciência, porque especula e estuda a mediunidade, por exemplo. Está sempre estudando isto, né? E, sobretudo, é religião porque crê na possibilidade da religação entre a criatura e o Criador. E também temos o Mestre Jesus como o nosso guia e modelo. Portanto, nós somos religião. Muitas pessoas falam, o Espiritismo tem tão poucos adeptos porque é uma seita. Naturalmente, os nossos detratores que existem, que vamos fazer. Mas, na verdade, nós somos religião. Nós somos ciência e nós somos filosofia. Perfeito. Engraçado, você me fez lembrar agora de uma conhecida minha, que é católica. Sim. Ela é católica. Vidente. Vidente. Porque ela vê, sim, escuta, conversa, dialoga, mas ela não aceita sair da Igreja Católica, né, e ingressar na doutrina espírita, mesmo tendo a prova, sim, né, da existência tão contundente, porque ela vê, ela conversa, né, ela acorda de noite. Então, quer dizer, existem essas pessoas ainda que lutam contra o óbvio, né? Que tem um contato, eu não sei se por medo, receio. Não há nenhum problema isso. Absolutamente. Absolutamente. Ela vai seguir o caminho dessa forma, né? Há muitos caminhos para se chegar à casa do Senhor. Esse é o caminho que ela escolheu. Provavelmente a formação cultural de uma pessoa com esse perfil deve ser muito forte, mas ela também, por outro lado, deve ter trazido de outras existências
essa capacidade de ter evidência. Então ela vai trabalhando e vai seguindo o seu próprio caminho. Como diz um profeta americano, Ralph Anderson, que ele diz o seguinte, que o problema primeiro não é ser feliz, é ser bom. Se o sujeito é uma pessoa boa, não importa a denominação que ele esteja. Não há nenhum problema. Até porque Jesus não fundou nenhuma religião, né? Com toda certeza, meu amigo. Bom, como se apresentava o quadro histórico na Europa no advento do Espiritismo, Bruno? Olha, Sandro, essa pergunta é muito interessante, você fez muito bem, porque a gente pode partir do seguinte, formalmente, o Espiritismo vai existir a partir do dia 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas acontece que a gente tem que entender como era a Europa. Por que Kardec? Nós sabemos que Kardec teve uma formação com um dos maiores pedagogos, que é o Pestalozzi, tanto é que nos currículos de curso de pedagogia até hoje se estuda Pestalozzi. E lá em Verdun, ele teve na Suíça, ele ajudou, trabalhou nisso. Quer dizer, ele era um pedagogo, né? Basicamente isso. Mas vamos encontrar uma história, uma Europa com turbulência, né? Desde as ideias de Rousseau, Montesquieu, Camilo Desmoulins, Voltaire, a França começa a colocar em prática essas ideias mais ou menos liberais que vai culminar com a ascensão da burguesia ao poder. Com licença, tomar uma aguinha. Então, Sandro, a chamada Revolução Francesa modifica o mundo, influenciou a independência dos Estados Unidos, essas ideias, em 4 de julho de 1776, influenciou a Conjuração Mineira em 21 de abril de 1792, com Tiradentes sendo enforcado. Os conjurados mineiros estavam também influenciados pelas ideias burguesas que pululavam no mundo. E, sobretudo, culmina com o 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha. E que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão que era símbolo da monarquia e o povo domina essa prisão. O 14 de julho era tão importante que até certa época no Brasil era feriado. Era feriado o 14 de julho. Então, isso vem provar uma coisa interessante. Essas convulsões sociais, ela só tem uma finalidade. Ela prova que o mundo é de provas e expiações. Que o homem ainda não aprendeu, apesar de evoluir, apesar de tecnicamente estar evoluidíssimo, ele ainda não aprendeu a viver em paz. O Espiritismo é uma religião que acredita na evolução. O problema é que às vezes o homem coloca um R na frente da palavra evolução. Aí fica revolução, não é verdade? Então, a gente vai perceber claramente que tudo isso tem um sentido na medida que nós estamos num mundo cuja característica é assim, não é diferente. Mas o Espiritismo vai surgir como a grande promessa de Jesus, que é um outro consolador na nossa crença, a terceira revelação dada por Deus aos homens, a primeira Moisés, a segunda Jesus e a terceira doutrina. Então, tudo isso faz parte de um contexto. E aí você me pergunta, por que o maior país espírita do mundo, que é o Brasil, logo não foi codificado aqui? Porque, naturalmente, em 1857, Kardec, como espírito de luz, talvez tivesse mais trabalho, porque nós vivíamos sobre o hediondo sistema de escravidão. Então, a França, com essas modificações, vai oportunizar o aparecimento da doutrina. E é tão curioso, porque mais próximo de 1857 tem os 100 anos da Revolução Industrial,
que começa em 1750 na Inglaterra e 100 anos depois as máquinas, os teares estão na Europa inteira já dominando e as relações de trabalho, não havia um meio termo nas relações. Se o sujeito se machucasse num tear em 1850 na França ou na Inglaterra, qualquer país da Europa, ele ia ficar com um braço, sem um braço, estava acabado. E por outro lado aparecem materialismos científicos, que são a teoria de Karl Marx e Engels, que vai ter, em 1848, veja você, o aparecimento do primeiro manifesto do Partido Comunista. Logo depois aparece o livro Capital. E justamente você tem, de um lado, um radicalismo de uma sociedade capitalista, do outro lado você tem o aparecimento do materialismo científico, e no meio surge a doutrina. Surge a doutrina. Em 1857 surge uma doutrina humanista, reflexiva, que vem levar luz aos homens. Então, é chegada a hora de se receber a terceira revelação, de ser cumprida a promessa de o nosso querido Mestre Jesus. Então não é à toa que o Espiritismo vai surgir nessa época e também na França. E para eu concluir isso, no momento da edição do Livro dos Espíritos, o imperador da França era da família Napoleão, da família da dinastia dos Bonaparte. Era Napoleão III, né? que governava a França dessa época. Então esse era mais ou menos o panorama de onde surge o Espiritismo historicamente. E você poderia aí nos citar alguns percussores de Kardec? Muito bem, muito bem. Existiu um muito interessante que tudo faz parte de um processo, e de um processo que evolui. A gente, quando não conhece muito bem a doutrina, ou então, até por má vontade mesmo, não, Kardec fundou o Espiritismo, aquele cara lá, aquele professor lá, nada disso. Kardec faz parte, como espírito de luz, como espírito missionário, de um papel. Papel que vai ter em Bolzano, na Itália, vai ter em Richer, na França, vai ter em Camille Flammarion, que era um astrônomo, e que no túmulo de Kardec, quando Kardec desencarna, ele faz um discurso e cita Kardec ter sido o bom senso encarnado. Imagine, senhores telespectadores, meus irmãos espíritas, o que é ser denominado de o bom senso encarnado. Ou seja, a pessoa extremamente equilibrada era Kardec. E Flammarion foi assim um contemporâneo de Kardec e também um precursor. E nós vamos citar apenas, bem claramente, o Arthur Conan Doyle, que é o Sherlock Holmes, que ele era um médico escocês, esse era um escritor e também era médico. Ele escreveu a história do Espiritismo. Conan Doyle, o famoso Sherlock Holmes, que até hoje é objeto, né, de conhecimento. Havia também um engenheiro civil, que também era metalúrgico, esse era sueco, Emanuel Savendorf. Ele nasceu em 1688, desencarnou em 1772. Este homem era um sensitivo famoso, pesquisador, ele era vidente, tinha o fenômeno de efeitos físicos. O Emanuel Swedenborg já pesquisava esses fenômenos bem antes de Kardec. E também havia um americano chamado André Davis, que já ele viveu de 1826 a 1910. Mesmo antes de Kardec nos Estados Unidos, ele fazia o que os centros espíritas, as casas de espíritos fazem no estudo da mediunidade. Ele já utilizava de grupos em volta de uma mesa para se estudar e fazer pesquisa mediúnica. E finalmente, Sandro, algo que ficou bem marcado num período que antecede a Kardec, e já foi em 1848, o famoso fenômeno, o episódio Huntsville, que as irmãs Kate e Margaret, as chamadas irmãs Fox, elas
com a mediunidade natural, elas acabavam fazendo contato com um espírito que havia sido assassinado na casa em que elas moravam e, através de batida, em vez de elas pensarem em fantasma, como eram duas médiuns e eram garotas, e sabe como é que é o adolescente. Mas se esse cara está batendo aí, vamos ver o que é que... Através de pancadas, elas se comunicaram e descobriram que este homem, que esse espírito que tentava se comunicar, estava num estado provavelmente de perturbação porque havia sido assassinado. Esse fenômeno de Huddersville, das irmãs Fox, é um marco também que antecede, naturalmente, o aparecimento da doutrina. Então vamos quebrar esse mito de que Kardec foi necessariamente o único. Claro, ele era importante, tem um papel importantíssimo. Teve a mulher dele, Amélie Boudet, que foi uma grande companheira que o ajudou no trabalho, mas o fenômeno mediúnico, o estudo da doutrina, começa com alguns personagens no mundo inteiro, né? Eu, naturalmente, se nós pesquisar mais profundamente, vamos contar muitos e muitos, né? Eu citei alguns, naturalmente. Perfeito. Nós vamos ficar nesse assunto, nós vamos entrar no assunto mediunidade, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Bom, meus amigos, estamos de volta nessa conversa agradável aqui com o nosso irmão Bruno Calderaro. Vamos agora, Bruno, seguindo dentro do nosso assunto espiritismo, doutrina de amor e luz, vamos falar sobre mediunidade. Eu queria que você explicasse para nós como é o estudo da mediunidade segundo o espiritismo. Muito bem. O espiritismo, aliás, seria interessante antes de dizer para você o seguinte: o fenômeno mediúnico é alguma coisa natural. Nós temos que quebrar esse mito e, na verdade, o estudo mediúnico, o fenômeno mediúnico é natural. Ele vai acontecer com algumas pessoas de forma mais ostensiva e com outras pessoas de forma menos ostensiva. Mas é a demonstração da relação espírito e matéria. Pronto. Agora, o que acontece é que o espiritismo é a única religião que faz da mediunidade um estudo sistematizado. O espiritismo criou outros paradigmas, quebrou mitos. O mito fantasma, isso não existe para o espiritismo, de forma nenhuma. O Kardec, que era um homem muito inteligente e muito racional, ele percebeu, por exemplo, no fenômeno das mesas girantes, que alguma coisa estava errada. Se você considerar que uma mesa não pensa, não tem raciocínio. Para se mexer sozinha, tinha que alguma coisa racional mexer com a mesa. Então, a partir justamente dessa investigação de Kardec, faz com que o espiritismo estude mesmo. Então você, entretanto, não deixa de ter médiuns que eu denomino geneticamente de médio avulso.
qualquer rezadeira, essa mulher que dá o passezinho em casa, isso tudo é mediunidade. E que, na verdade, eu sei de uma história que na década de 30, em Friburgo, tinha uma médium que ela estava perturbada e a casa dela, ela tinha um terço enorme de madeira e laçava o sujeito e ali ela fazia a doutrinação do espírito. Então tem muitas e muitas formas. Entretanto, o lugar de se estudar a mediunidade é no centro espírita. Não se deve fazer mediunismo em outro lugar que não seja o centro espírita. Da casa espírita. A casa espírita, que é o local adequado, porque é um momento de muita seriedade, de muito silêncio, de muita oração. Tem que ter todo um clima de ajuda aos nossos irmãos espirituais para que o intercâmbio mediúnico aconteça. O nosso querido e saudoso irmão Elisídio Teixeira, ele sempre dizia isso, que você tem que estudar a mediunidade com bastante seriedade. E o Espiritismo procura fazer isso. E lembrando que mediunidade é um ato de amor, né? O contato com a espiritualidade, com os nossos irmãos, é um ato de puro amor, né? Bruno, quais as obras sobre estudo sistematizado da mediunidade que podem ser consultadas, que existem, para a gente ir a fundo aí nesse assunto? Bom, em primeiro lugar, uma das obras básicas mais importantes que aparece na França em 1861 é o Livro dos Médiuns. Quer dizer, então, o Kardec ele teve a preocupação de, no conjunto das obras básicas, ele fazer uma especificamente sobre a questão da mediunidade. Livro dos Médiuns. Que quando o cara olha que ele não conhece nada de espiritismo, Deus me livre. Ou muito, às vezes, sem nenhuma coisa, saia de mim, Satanás, outras coisas bobas. Na verdade, o Livro dos Médiuns é um livro básico e importantíssimo. Quem pretende seguir a seriedade de fazer um desenvolvimento mediúnico tem que ler o Livro dos Médiuns. E também existe agora outros livros interessantíssimos. Existe, por exemplo, o Projeto Pessoal da Bahia, o Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é didaticamente orientado para a pessoa aprimorar a relação encarnado com desencarnado, ou seja, o estudo mediúnico. Existem as obras do Hermínio Miranda, por exemplo, A Diversidade dos Carismas, que é um livro interessantíssimo, a teoria e a prática mediúnica. O Hermínio Miranda, ele faz um estudo muito interessante sobre isso. Então, quem quiser hoje em dia sentir vontade e inserir isso no seu estilo de vida, não vai faltar oportunidade, inclusive a oportunidade de aproveitar bem o tempo estudando a mediunidade. Com certeza. E o desenvolvimento mediúnico é uma ação apenas da doutrina espírita? Olha, não necessariamente. Eu lembro da mulher, da senhora italiana da década de 30, né? Quer dizer, o espiritismo apenas sistematiza, mas ser médium, não estudar a mediunidade não é privilégio dos espíritas. O que os espíritas fazem com muita propriedade é estudar em conjunto, que, aliás, fica muito mais fácil, né, Sandro? Com certeza. Na verdade. Agora, Bruno, como é que se apresenta hoje a expansão do espiritismo? Olha, o espiritismo é a doutrina nova e vai muito bem. Você tem uma ideia, telespectadores? O espiritismo está organizado em federativas em 35 países. O espiritismo está muito bem no México, na Argentina, no Peru, na França, na Bélgica, em Portugal. Você me contava fora do ar a questão do espiritismo lá na Alemanha, né, em Munique, né? Tão interessante, é um trabalho interessantíssimo que você falou, que eu fiquei encantado. Ele está muito bem em Cuba. O espiritismo vai muito bem em Cuba, até porque lá existe um relativo dos nossos irmãos umbandistas, que é a santeria. Não tem nada a ver necessariamente, quer dizer, tem a ver com questão mediúnica, né? Os nossos irmãos umbandistas, que nós temos o maior respeito, como temos respeito pelos católicos, pelos evangélicos de qualquer denominação, não tem a menor dúvida,
Mas em Cuba está muito bem. E, sobretudo, nos Estados Unidos. Eu tenho notícias, porque tenho contato lá com o meu filho, que mora lá há muitos anos, e tem lá em Orlando, em Fort Lauderdale, enfim, existe uma federativa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o espiritismo tem tido um crescimento muito grande, né? Evidentemente que é uma tarefa de brasileiros. É uma coisa curiosa isso. Mas está, graças a Deus, em plena expansão. Se nós considerarmos que o mundo é o pós-expiação, o espiritismo está bem, é que Deus, se Deus quiser, este mundo será um dia regenerado. E você tinha até colocado para mim um número que eu achei interessante, que é o do censo de... do censo de 2010, né? Quer dizer, nós temos 3.800.000 espíritas no Brasil, cadastrados segundo o IBGE. Que dizem lá que sou espírita. Sou espírita. Perguntar para o Sandro, perguntar para o Bruno, sou espírita. Pronto, acabou. 3.800.000 outras pessoas no Brasil disseram isso. E tem 30 milhões de simpatizantes, que é esse caso que você contou. O sujeito recebe uma influência espiritual, tem simpatia, acredita na reencarnação, sim, mas não frequenta regularmente o centro espírita. Sim. O que aparentemente é uma coisa meio paradoxal. Mas tudo bem, a caminhada não é nossa, a caminhada é pelas mãos de Deus. Nós temos que segurar nas mãos de Deus e vamos indo, como diz, acho que é o Padre Zezinho que disse que é muito bonito. Segura na mão de Deus e vai. Tenha confiança. Esse é o teu caminho, vai por esse caminho, né? Tem que ser assim. Nós podemos afirmar que praticar a doutrina espírita é buscar um estilo de vida, Bruno? Olha, meu caro, esse é o grande objetivo. Na verdade, o espiritismo tem um aceite muito bom no que diz respeito à filantropia. Eu até fico admirado como é que pode uma religião que não tem cobrança de dízimos, que não tem nada assim de poder econômico. E o cara, às vezes, um sujeito de classe média, mais um pequeno grupo, vai lá e funda um asilo. Se você souber a história do abrigo Amor a Jesus, é uma coisa incrível. E está lá o abrigo mantido há mais de 80 anos pela comunidade espírita. Pela comunidade espírita. Então, o que acontece é que esse é uma coisa boa. A mediunidade, que nós acabamos de conversar, também é uma coisa boa. As palestras são ótimas. A música do espiritismo é uma coisa muito interessante. O estudo do espiritismo para crianças e jovens, a escola de evangelho, é útil, utilíssimo. Agora, o objetivo primordial é a transformação. É a transformação daquilo que Kardec diz. Kardec dizia no Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, a chamada reforma íntima é o arroz com feijão de todo espírita que queira dar um bom aproveitamento à presente encarnação. É você transformar-se num novo homem. A não ser que você esteja muito satisfeito com os próprios vícios, aí é outro problema. Se você está feliz porque você é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa raivosa. Se isso te faz bem, aí é um outro problema, é um estágio que você está. Mas não é o objetivo da doutrina. A doutrina espírita faz com que você, através da reflexão, se modifique. Não há mágica no espiritismo, Sandro, não há mágico. Não há nada de mágica no espiritismo. Não tem essa história de colocar Deus no bolso e resolver meu problema pessoal. Eu tenho que trabalhar pelo próximo, ter uma palavra que acompanha o amor sempre. Tolerância. Se você não tiver, não faça a reforma íntima. Aí, com o tempo, você vai criar um estilo de vida. O estilo de vida que a doutrina te oferece, você vai trocar, por exemplo, a vaidade pela generosidade.
Você vai trocar o orgulho pela humildade. Ou seja, os vícios que nós trazemos de existências pretéritas, nós vamos aproveitar essa dádiva de Deus, chamado vida, e vamos nos modificar, nos aproximando de Jesus, tendo Jesus como nosso modelo. Nós não estamos, Sandro, mais à deriva, não somos um barco à deriva. Nós temos Jesus, que é um exemplo dignificante do amor concretizado. Então não há necessidade, é simplesmente você não vai deixar de ter amigos, não vai se enclausurar, não vai ficar antipático, porque aí você não está praticando as virtudes, não é verdade? Então, em síntese, é isso. A meta de ser espírita é, como Kardec fala lá no Evangelho, é lutar contra as má tendências. E quais são os comportamentos que se rompe quando nós efetivamente nos tornamos militantes da doutrina espírita? Olha, primeiramente, parece-me, pelo que eu percebo, que o primeiro comportamento é a tolerância. Primeiro, se você praticar aquilo ou seja, um espírito nos orientou quando eu era jovem da Mocidade Espírita Friburguense. Houve uma crise, porque há crise em tudo quanto é lugar. A doutrina também há. Com certeza. Nós vemos no mundo de pós-expiação. E a Nilce Teixeira, saudosa Nilce Teixeira, que era para da Mocidade, pediu uma orientação a um espírito e ele deu a seguinte orientação. 4 frases. Fale pouco, trabalhe muito, pratique sempre, medite mais. Então temos que usar. Eu luto tanto com isso, rapaz. Vou confidenciar aí para os meus telespectadores. A boca e o ouvido na mesma proporção. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Fale pouco, trabalhe muito, pratique sempre, medite mais. Então, se você partir desses princípios, você começa a se tornar um homem novo. Agora, tem esforço. Não é uma coisa fácil. Não existe mágica, né? Não é, mágica não existe. Você tem que lutar cotidianamente para colocar em prática o que denominamos de reforma íntima e estar de acordo com o que está no Evangelho. Má tendência para lá. Procurar sempre para frente e para o alto. Internamente, dentro das casas espíritas, né? Dentro do centro espírita, o que a gente mais fala é exatamente isso, né? Que ali estão as pessoas que mais necessitam, que mais precisam mudar, né? Então não há dentro de casa espírita nenhum santo, não existem pessoas que já atingiram nenhum ponto né? alto. Né? Então todo mundo está no mesmo caminho, precisando dessa reforma íntima e dessa mudança. Realmente, eu frequento o centro há 30 anos, mesa mediúnica há 30 anos, vai frequentar mais 30. Tem que aprender. Vai nascer de novo e vai voltar. Vai voltar na mesa mediúnica. Bruno, diga lá, meu vamos falar amigo. um pouco de Chico Xavier. Muito bem. Qual a importância do Chico Xavier para a doutrina espírita no Brasil e no mundo, digamos assim? Chico Xavier é o mineiro do século. Chico Xavier, ele nasce em 1910, né? Lá em Pedro Leopoldo. E ele desencarna num dia de festa. Quando o Brasil foi campeão. Nós estamos agora no campeonato, mais do campeonato mundial, né? E por mais que a gente não queira, a gente acaba se contaminando, né? Ele desencarnou em Uberaba. E ele foi uma pessoa incrível. Chico foi uma pessoa incrível. Só vou te dizer o seguinte. Nós sabemos que ele psicografou centenas de livros, milhares de cartas. E nunca deixou de ser um homem humilde. Mas o Chico era um homem humilde, autêntico. Eu ouço muito na Rádio Rio de Janeiro um programa que tem de lindos casos do Chico Xavier. O Chico era um cara engraçado. Era um homem, assim, extremamente gentil. Muito gentil. E era um homem de pouca escolaridade,
não teve a oportunidade de se tornar um doutor e tudo mais. Ele foi um sujeito que vendedor e terminou o seu dia como funcionário do Ministério da Agricultura sem faltar um dia de trabalho. Chico nunca deixou o trabalho dele. Ele sempre foi uma pessoa que trabalhou muito e nunca deixou de também trabalhar para o espiritismo. Eu diria para você, Sandra, que o Chico foi um espírito que aproveitou bem o tempo, que é uma prova cabal de inteligência. Nós não podemos nos contaminar pelo consumismo. Chico não se contaminou. E especificamente na mediunidade, o que Emmanuel disse para ele quando tiveram o primeiro contato? Disciplina, disciplina, disciplina. Pronto. Mediunidade é igual a disciplina. Quem nos ensinou isso foi Emmanuel através de Chico. Então, e Chico, não pense você, meu amigo telespectador da TV Zoom. Chico teve uma infância dificílima. Sofreu muito. Muito. Ele perdeu a mãe aos 4 anos, a Maria João de Deus, e foi criado por uma madrinha que era uma pessoa extremamente violenta, e o Chico passou maus pedaços. E sabe com quem o consolava? A mãe já desencarnada. Então, e Chico, como a maioria do brasileiro, de influência católica, né? É natural, nós fomos descobertos por um país católico, né? Uma das primeiras coisas que o português fez aqui foi rezar a primeira missa no Brasil, o que é plenamente aceitável, Sim. Nada contra, claro, né? A Igreja Católica, como os evangélicos, tem uma importância. Mas o fato que Chico, depois de perceber que uma irmã dele estava obsediada, ele acaba frequentando um casal que era espírita e funda um centro espírita lá na cidade dele. E acontece que aí ele conhece o espiritismo. Então, veja você, resumindo, ele era uma pessoa de infância muito difícil, um homem extremamente simples, que, por missão, eu considero o Chico um missionário. Ele, por missão, acabou conhecendo o espiritismo, mas nunca deixou se contaminar, por exemplo, pela vaidade. O programa Pinga Fogo, que eu tive o prazer, assim, foi uma oportunidade incrível de ouvir, de vê-lo, o original, esse programa que foi um sucesso absoluto. O Chico foi humilhado pelo jornalista Davi Nasser. E, no entanto, ele nunca perdeu a sua característica. Sabe por quê? Porque o Chico sabia o que queria. Essa é a grande vantagem de você não se contaminar. Quando você tem metas, né? E o Chico tinha metas. E ele, então, a partir do momento que ele conhece o espiritismo, ele começa a psicografar, e como todos nós sabemos, espíritos, ele vai psicografar através de André Luiz o Nosso Lar, que se tornou um filme de sucesso. Uhum. Quer dizer, o Chico era e foi e continua sendo um grande espírito. E ainda me lembro agora, nesse momento, o caso do Bezerra, a mesma coisa. Se você for hoje no Rio, na altura ali do Maracanã, Vila Isabel, tem uma pessoa do centro espírita. Gozado, eu fiquei admirado. Estava conversando com o Alexandre lá na federação, aí ele me disse, não, isso é porque ali o Bezerra de Menezes implantou uma opção de centro ali. Se você pegar aquela parte geográfica, geograficamente tem uma porção de espíritos ali. E voltamos ao Chico. O Chico consolou muitas mães com as cartas que ele recebia. E às vezes a pessoa ia lá, não, eu quero saber como é que está meu filho, e não recebia nada. E já aconteceu da pessoa chegar cheia de gente, né, a sala, e o Chico disse, fulano que está sentado lá atrás, o seu filho está querendo conversar com você. Então o Chico, ele usou a mediunidade como se deve ser usada. Se o Chico quisesse, de direitos autorais, ele não estaria rico, estaria milionário. Mas missionário é missionário. Ele veio fazer um trabalho. E este trabalho
graças a Deus, surgiu efeito. Depois, quando ele desencarnou, o Brasil estava em plena festa. Né? Perfeito. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Com esse exemplo do Chico Xavier, não poderia ter um desfecho melhor, né, Bruno? Exatamente. Chico é, na verdade, um ícone, né, do espiritismo no Brasil. Né? Não é à toa que ele é o homem do século, né? E o que é mais importante do Chico? Ele era uma pessoa engraçada. Ele era uma pessoa que não perdeu a humildade. Que Chico seja, neste momento, e receba o nosso preito de gratidão. Obrigado, Chico, pelo que o senhor nos ofereceu. Bruno, e nós agradecemos a você por essa conversa, por ter nos trazido tanta margem para buscar, né, reflexões e entendimentos acerca da doutrina espírita, e até o próximo encontro, se Deus quiser. Se Deus quiser, estamos aí. Eu quero aproveitar para parabenizar você, Nancy, por esse trabalho tão edificante e dizer que estamos sempre às ordens. Estamos juntos. Obrigado, Bruno. Bom, meus amigos, na semana que vem, mais uma Atualidade Espírita. Fiquem na paz e até o próximo. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.